Salve, salve, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o professor Thiaguinho de Química. Tudo bem, meus brothers e sisters? Tudo jóia com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre propriedades coligativas, tá? O que, mais especificamente falando? Eu vou falar sobre a tonoscopia e a ebulioscopia, ok? Então, vamos lá. Galera, é o seguinte, o que as propriedades coligativas estudam? Elas estudam as alterações que ocorrem em um solvente, nas propriedades desse solvente, quando a gente adiciona a ele um soluto. Geralmente, esse soluto é não volátil, ok? Eu vou deixar frisado para vocês. Quanto mais partículas eu adicionar desse soluto, maior será esse efeito coligativo, ok? Vou explicar para vocês os tipos de propriedade coligativa, tá bem? Nós temos 4 tipos. A tonoscopia, ou tonometria, a ebulioscopia, ou ebuliometria, a crioscopia, ou criometria, e a osmoscopia, ou osmometria. Hoje eu vou explicar para vocês a tonoscopia e a ebulioscopia, ok? Vamos lá, então. Galera, preste atenção. Se você analisar aqui, ó, o primeiro recipiente, o que nós temos? O primeiro recipiente, a gente tem o quê? Água pura. No segundo, uma solução, soluto mais solvente, ou seja, água e um soluto qualquer. Eu coloquei glicose. Então, eu vou comparar. Aqui eu tenho solvente puro, aqui eu tenho uma solução. Bom, o que vai acontecer, gente? Se eu comparar os dois, o que vai acontecer? Como aqui eu tenho água pura, pode ver a quantidade de vapor aqui, é maior. Então, a pressão de vapor do solvente puro é maior do que na solução, ok? Não esqueça isso daí, tá bem? A pressão de vapor da água pura, ela é maior que a pressão de vapor da solução, ok? Por quê? Vamos entender? Galerinha, presta atenção, ó, quando você colocou esse soluto na água, o que acontece? Essas partículas de soluto, elas prendem as moléculas de água, ok? Por forças, né? E o que acontece? Se esse soluto prende as moléculas de água, você concorda que fica mais difícil da água passar para o estado gasoso? Se fica mais difícil, o que vai acontecer? Se fica mais difícil da água evaporar, aqui eu vou ter menos vapor. E, portanto, se eu tenho menos vapor, a pressão de vapor vai ser menor, ok? Então, o que acontece? Quando a gente adiciona um soluto na água, o que acontece? Essas partículas de soluto prendem as moléculas de água e fica mais difícil da água passar para o estado gasoso. Automaticamente, nesta solução, onde eu adicionei o soluto, comparado com a água pura, nesta solução, a quantidade de moléculas de água que vão passar para o estado gasoso é menor. Então, eu vou ter uma menor quantidade de vapor. Se eu vou ter menos vapor, menor pressão de vapor. Já fica ciente, quanto mais soluto eu colocar, mais essas moléculas do soluto vão prender as moléculas de água. Então, quanto mais soluto eu adicionar, tipo sal, açúcar, quanto mais açúcar eu colocar, mais difícil da água evaporar. Menos vapor, eu vou ter menor pressão de vapor. Por isso que a gente fala que o efeito coligativo depende do número de partículas dispersas. Quanto mais partículas de soluto eu adicionar, menos vapor de água eu vou ter, menor é a pressão de vapor. Então, vamos lá. Esta, galera, é a primeira propriedade coligativa, chamada de tonoscopia ou tonometria. O que ela estuda? Ela estuda, galera, o abaixamento da pressão de vapor, certo? Ela estuda o abaixamento da pressão de vapor do líquido puro quando a gente adiciona a ele um soluto não volátil. Então,
O que aconteceu com a solução, no caso, né? O que aconteceu com a água quando a gente adicionou o soluto? A quantidade de água no estado de vapor diminuiu. Então, esse abaixamento da pressão de vapor ocasionada pelo soluto é a chamada tonoscopia. Ok? Ou tonometria. Tudo bem? Então, a tonoscopia estuda justamente isso. O abaixamento da pressão de vapor desse líquido quando a gente adiciona a ele um soluto. Beleza? Olha lá que interessante. Água pura. Ó. Um grafiquinho da temperatura. Temperatura. Tá vendo aqui, ó? Temperatura em função da pressão de vapor. Olha o que acontece. Geralmente é comum aparecer isso em exercícios, né? Eu tenho duas curvas. Qual é o líquido puro? Qual é a solução? Bom, onde é mais fácil a água evaporar? Ela pura ou com um soluto? Ela pura. Então, a água pura, se eu comparar, né, as duas curvas, se eu comparar as duas curvas, ó, numa mesma temperatura, o que vai acontecer? A curva vermelha ela tem uma pressão de vapor maior. Se ela tem uma pressão de vapor maior, porque tem mais vapor. Se tem mais vapor, porque evapora mais fácil. E quem evapora mais fácil, tá aí o solvente puro, no caso, a água. Beleza? O que acontece com a solução? A solução você adicionou quem? O soluto. Se você adicionou o soluto, o que acontece é que as moléculas de água ficam presas, não evaporam facilmente. O que acontece com a quantidade de moléculas no estado vapor? Vai diminuir. Então, a pressão de vapor dessa solução, ó, diminui. Beleza? Então, sempre. Você compara as duas curvas na mesma temperatura. Aqui tiver pressão de vapor maior, mais vapor, é o que evapora mais fácil, é o solvente puro. Ok? Entendeu, galerinha? Vamos lá. Continuando aqui. Ó, um exercício. A uma dada temperatura, possui a menor pressão de vapor. O que você tem que saber? Ó? Menor pressão de vapor. Qual solução tem menos vapor? Para ter uma quantidade muito pequena de vapor, tem que ser uma solução com muito soluto, muito concentrada. Ou seja, tem que ser a solução com mais partículas de soluto. A gente chama de partículas dispersas. O que vocês vão ter que fazer no exercício desse? Achar o número de partículas dispersas em cada solução. Então, vamos lá. Esse é o segredo, galera. Ó, isso daqui é o quê? Essa é a sacarose. Uma solução 1 mol por litro. Sacarose, glicose, ose não ioniza nem dissocia. Então, se você tem 0,1 mol por litro de sacarose, né, quando você joga em água, ela vai continuar sendo C12H22O11. A proporção é de 1 para 1. Ou seja, se você tem 0,1 mol de sacarose no início, a gente vai ter 0,1 mol de partículas dispersas. Ok? Então, nós vamos ter 0,1 mol de partículas de sacarose prendendo essas moléculas de água. Então, eu tenho que entender, quanto mais partículas, essas partículas podem ser moléculas, íons, quanto mais partículas eu tiver, né, prendendo a água, mais difícil da água evaporar. Menos vapor, menor pressão de vapor. Bom, olha a segunda, sacarose. Então, se eu tenho 0,2 no começo, ela não dissocia, quanto que eu vou ter no final? 0,2 mol de partículas dispersas. Bom, agora é HCl. Fiquem atentos, galerinha. HCl é o quê? Um ácido. Ácidos, bases, sais, ácidos ionizam. Sais e bases dissociam, mas o importante é que ácido, base e sal liberam íons em água. Então, HCl libera o quê? Tem que dominar um pouquinho da química aqui, tá? H+, Cl-. Então, olha a proporção. Tem 1 mol de HCl, vai liberar
1 mol de H+, e 1 mol de Cl-, proporção de 1 para 1. Então, se a concentração do HCl é 0,1, em água, ele vai liberar, ó, proporção de 1 para 1. Então, ele vai liberar 0,1 mol de H+, ele vai liberar 0,1 mol de Cl-. Então, eu vou ter uma solução com um total de 0,2 mol. Opa! Eu vou ter um total, galerinha. Deixa eu só arrumar aqui só um minutinho. Eu vou ter um total de 0,2 mol de partículas dispersas. Ok? Então, não vai olhar a concentração direta, tem que olhar a quantidade de íons que cada um vai produzir. Olha, HCl 0,2 mol. HCl libera H+, Cl-. Balanceando, ó, um HCl, um H+, um Cl-. A proporção é de 1 para 1 para 1. Então, 0,2 mol de HCl vai liberar 0,2 mol de H+, vai liberar 0,2 mol de Cl-. Então, nós vamos ter uma solução com um total de 0,4 mol de partículas dispersas. Por último, o NaOH é uma base, ela libera o que, galerinha? Na+, OH-. Se eu tenho 0,1 mol de NaOH, eu vou ter 0,1 mol de Na+, 0,1 mol de OH-, então eu vou gerar uma solução com um total de 0,2 mol de partículas dispersas. Ok? Bom, galerinha, o que vai acontecer? Olha que interessante. Qual solução, presta atenção aí. Qual solução, galera, gerou o maior número de partículas? 0,1, 0,2, 0,2, 0,4, 0,2. Essa daqui, 0,4. Então, esta solução, como ela gerou o maior número de partículas, eu tenho mais partículas de soluto prendendo a água, é a solução mais difícil da água evaporar. É a solução com menos vapor, é a solução com menor pressão de vapor, que é a pergunta do exercício alternativa dele. Se o exercício perguntasse assim, galerinha, qual é a solução com maior pressão de vapor? Ou seja, mais vapor. A solução com mais vapor é a solução onde tem menos partículas do soluto, porque se tem poucas partículas, a água evapora facilmente. Então vai ter uma pressão de vapor maior. Ou seja, a solução que tiver menos partículas dispersas do soluto vai ter maior pressão de vapor. Qual solução tem menos partículas dispersas? A primeira, 0,1. Então, ela é a que tem menos partículas de soluto, é a menos concentrada, portanto, é a solução que apresenta maior pressão de vapor. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Continuando. Segunda propriedade coligativa, galera, então a tonoscopia estuda o quê? O abaixamento estuda a pressão de vapor. Estuda o abaixamento da pressão de vapor quando você adiciona um soluto em um líquido puro. Tá bom? Agora, a ebulioscopia estuda o quê? O ponto de ebulição. Então, vamos pensar aqui, ó, água pura, ok? Aguinha pura e água com glicose. Mesmo exemplo. Bom, água pura no nível do mar. Qual é a temperatura de ebulição? 100 graus Celsius. E água com glicose? Vamos pensar. O que a glicose faz? Ou qualquer outro soluto. Esse soluto, ele prende as moléculas de água. Fica mais difícil ou mais fácil da água entrar em ebulição? Mais difícil. Então, na hora que chega a 100, as moléculas ainda não entram em ebulição. Então, a água vai entrar numa ebulição, vai precisar de uma temperatura maior que 100. Então, o que eu posso afirmar aqui, nesta solução? A temperatura de ebulição da água vai ser maior que 100. Então, o que aconteceu com o ponto de ebulição desse líquido quando a gente adicionou um soluto? O ponto de ebulição aumentou. Esta propriedade, galera, o aumento do ponto de ebulição de uma substância, de um líquido puro, quando você adiciona um soluto a ele, é chamada ebulioscopia. Ok? Olha lá.
É o estudo da elevação do ponto de ebulição de um líquido puro ocasionada pela adição de um soluto no volátil. E digo mais, quanto mais soluto você adicionar, mais difícil da água entrar em ebulição. Mais eu tenho que aquecer, maior é o ponto de ebulição. Então, resumindo, vamos estudar as duas propriedades. Quanto mais partículas do soluto eu adicionar, quanto mais partículas dispersas, mais difícil da água evaporar. Ou seja, menor pressão de vapor. E se ela fica mais difícil para entrar em ebulição, maior é o ponto de ebulição. Olha lá, ó. Quanto mais partículas dispersas, menor será a pressão de vapor e maior será o ponto de ebulição. Ocorrem as duas propriedades ao mesmo tempo, tá bom? A gente estuda separadamente. Olha que interessante. Então, vamos comparar os dois? Ó, eu comparei. Eu quero saber aqui, galera. Eu quero saber, tá? Tem duas curvas. Qual é o líquido puro? Qual é a solução? Então, eu vou comparar os dois líquidos, ó, numa mesma pressão. Ó, os dois numa mesma pressão. O que acontece? Essa curva vermelha aqui, contínua, tem essa temperatura de ebulição. Já a curva pontilhada tem uma temperatura de ebulição maior. Então, se na mesma pressão, ali a curva pontilhada tem uma pressão de vapor, voltando, não estou falando de tonoscopia agora não. Se eu comparar os dois numa mesma pressão, essa curva pontilhada ela tem uma temperatura de ebulição maior. Então só pode ser quem? A solução. Já a curva contínua tem um ponto de ebulição menor. Só pode ser quem? O solvente puro. Okay? Toda vez que você colocar um soluto na água, então, a pressão de vapor diminui, o ponto de ebulição aumenta. Beleza? É isso aí, galera. Vamos lá. Já está acabando. Opa! Olha lá, eu tenho três soluções, né? Na verdade, eu tenho água pura, que não é uma solução, solvente puro. Aí eu tenho uma solução de glicose, OSE, não ioniza, proporção sempre de 1:1. E glicose 0,4. Vamos lá? Gente, óbvio, se aqui eu tenho água, galera, presta bem atenção, não é difícil. Ó, se aqui você tem água pura e nas outras 2, 3 tem soluções, óbvio que a água pura evapora mais fácil, não tem nada para prender ela. Então, a água pura tem um ponto de ebulição menor. Então, só pode ser a D ou E. Primeiro, ponto de ebulição menor é a água. Depois, vamos lá. Essa daqui, ó. Glicose 0,2. Como não ioniza, o que eu vou ter no final? Eu vou ter no final o quê? Vou baixar aqui. No final, nós vamos ter 0,2 mol de partículas dispersas. Esse aqui também não ioniza, o que nós vamos ter no final? Proporção de 1:1. 0,4 mol de partículas dispersas. Então, o que acontece? Qual solução tem maior número de partículas? Esta, 0,4. Então, ela é a que tem maior ponto de ebulição. Se ele perguntasse pressão de vapor, né, ó, esta daqui, como é a que tem mais partículas, automaticamente ela é a que tem maior ponto de ebulição e também possui o quê? Menor pressão de vapor. Ok? Como ele está falando ponto de ebulição, a 3 é a mais concentrada, olha lá, ela tem o ponto de ebulição maior que todos. E a intermediária, a 2, alternativa D. Beleza? É isso aí, galerinha. Vamos lá. Exercício só para fixação, ok? O que eu fiz? O cozimento de batata. Em 1 litro de água. O cozimento de meio quilo de batata em 1 litro de água é mais rápido se a gente adicionar sal. Muita gente faz isso. Coloca sal. Por quê? Vamos pensar. A água entra em ebulição a quanto? 100 graus. Se você colocar sal na água, o sal vai prender as moléculas de água. Fica mais difícil da água entrar em ebulição. Na hora que chegar a 100, a água não entra em ebulição. Então, a temperatura continua aumentando. A água vai entrar em ebulição, um exemplo, a 110. Então, a água vai entrar numa ebulição, numa temperatura de ebulição, né? A água vai entrar em ebulição numa temperatura maior. Então, o que acontece? Eu vou conseguir cozinhar o alimento numa temperatura maior. Eu vou cozinhar ele mais rápido.
Beleza? Vamos lá. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição? Com certeza. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor? Não. Se fica mais difícil da água entrar em ebulição, eu vou ter menos vapor. A pressão de vapor diminui. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição? Falso. Lógico que altera. Beleza? Vamos lá. Opa. E mais um exercício. Ó, quando você adiciona sacarose à água, o que essa sacarose faz, galerinha? Pô, água sacarose é um soluto. Então, quando você coloca esse soluto na água, fica mais difícil da água evaporar. Então, o que acontece com a solução? Quando você coloca essa sacarose, essa glicose, esse soluto, a pressão de vapor diminui. E o ponto de ebulição aumenta. Ok? Então, a alternativa correta, olha lá, letra A. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraços. Fiquem com Deus.